Qual o chamado que Deus tem para a minha vida? Alguma vez na sua trajetória de vida cristã, creio eu que você já se deparou fazendo para si mesmo essa pergunta. Eu mesmo já me fiz inúmeras vezes esta pergunta. E ao longo desses 21 anos de caminhada cristã, eu tenho observado muitos irmãos se fazerem esta pergunta. E muitas pessoas a conversar comigo falavam a mesma coisa. Eu não sei qual o chamado de Deus para a minha vida. E eu vi também muitas pessoas fazerem campanhas, correntes em oração, para tentar descobrir o chamado de Deus para a sua vida. Irmãos, convido vocês a investir uns minutinhos do seu precioso tempo aqui comigo neste vídeo, pois eu tenho uma breve palavra para compartilhar com a sua vida e eu creio que será bênção para você, será bênção para todos nós. E se você é um desses que ainda tem essa dúvida de qual o chamado de Deus para com a sua vida, quero te dizer uma coisa: fique tranquilo, porque através desse vídeo Deus vai falar com você e você vai descobrir o chamado de Deus para a sua vida. A primeira coisa que as pessoas pensam quando ouvem assim: Deus tem um chamado para a sua vida, elas são tomadas por preocupação e aí vem essa pergunta: mas qual é esse chamado? Sabe por que isso acontece conosco? Porque nós pensamos no que está escrito aqui, na carta aos Efésios, tá, irmãos? Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso da seguinte forma, dizendo que Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Quando se fala em chamado de Deus, imediatamente, de forma instintiva, nós pensamos nos chamados ministeriais. Para que Deus me chamou? Será que eu vou ser pastor? Será que eu vou ser um obreiro? Eu sou chamado para ser um presbítero? Eu sou chamado para ser um missionário? Pensamos imediatamente nos dons ministeriais descritos aqui por Paulo em Efésios 4, no versículo 11. Eu quero dizer a você uma coisa: tire esse pensamento de sobre a sua vida neste momento, se essa é a sua preocupação, porque o verdadeiro chamado de Deus para a nossa vida, ele é e coletivo, porque este aqui dito por Paulo são chamados ministeriais específicos, que se Deus tiver sobre a sua vida um chamado específico, um chamado ministerial específico, ao decorrer da sua carreira de vida cristã, Deus vai revelar a você e ele será gradativamente sendo implantado em sua vida. Ele virá sobre a sua vida de uma forma tranquila, de uma forma bem natural, pois o nosso verdadeiro chamado, ele está naquilo que Jesus Cristo disse aos seus apóstolos antes de ascender aos céus, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, versículo 19, Jesus diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos ensinado, vos ordenado. Irmãos, o teu chamado é anunciar aquilo que Jesus já te ensinou. O teu chamado é ministrar o Evangelho, é divulgar o Evangelho de Cristo, é fazer mais discípulos, assim como um dia você se tornou discípulo. A sua missão agora passa a ser formar cada vez mais discípulos. Esse é o chamado de Deus para a vida de todo crente, para a vida de todo cristão. É anunciar o Evangelho, é pregar o Evangelho a toda criatura, ensinar as pessoas a guardar e a praticar aquilo que Jesus ensinou. Não é difícil.
nós nos preocupamos com esses chamados ministeriais. Eu já escutei muitas pessoas perguntarem: será que eu vou ser pastor? Será que eu vou ser um presbítero? Será que eu vou ser um missionário, uma missionária? Será que eu vou ser um professor? Será que eu vou ser um doutor, um mestre na palavra? Meu irmão, você tem que ser um divulgador daquilo que Cristo fez. Se você tiver um chamado sobre a sua vida para pastorear, no decorrer da sua caminhada, Deus vai revelar a você e este chamado vai se desenvolver de uma forma bem tranquila e natural. Acredite nisso, vai acontecer. Se tem chamado ministerial, ele vai acontecer sobre a sua vida. Mas hoje, preocupe-se em apenas cumprir esta ordenança de Jesus, porque esse é o chamado para todo cristão: divulgar os ensinamentos de Cristo por onde quer que os seus pés passem, por onde quer que os seus pés pisem. Outra coisa que Jesus nos deixou bem claro, que nós temos que divulgar, está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo de número 35, o Senhor Jesus, ele disse assim, novo mandamento vos dou. Versículo 34, irmãos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora o 35. Jesus disse assim: e nisto conhecerão todos os que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Esse é o seu chamado. Divulgar o amor com o qual Jesus nos amou. Esse é o chamado para a vida de todo aquele que se diz crente em Jesus Cristo. E eu repito aqui, se houver sobre a sua vida um chamado específico, como esses citados na carta aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 11, ao decorrer da sua caminhada, eles irão ser desenvolvidos de uma forma bem tranquila e natural sobre a sua vida. Então, tenha isso em mente. O seu chamado é anunciar aquilo que Jesus anunciou enquanto esteve aqui. O seu chamado é divulgar os ensinamentos de Cristo e disseminar o amor de Deus por onde quer que os seus pés pisem, por onde quer que os seus pés passem. No Evangelho de João, no capítulo 14, irmãos, preste atenção, esse é o seu chamado, é o chamado que Deus tem para com a sua vida. No Evangelho de João, no capítulo 14, o Senhor Jesus nos deixou a seguinte palavra, olha só, irmãos, no versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O seu chamado é dar prosseguimento naquilo que Jesus fez, pois ele mesmo falou: eu estou indo para junto do Pai. E você que entendeu a minha palavra e foi alcançado pelo meu amor, tem agora a obrigação de continuar a fazer aquilo que eu fiz. E eu digo que se você realmente crer nisso, fará coisas maiores daquelas que eu fiz. Olha que coisa linda, meu irmão e minha irmã. Esse é o chamado de Deus sobre a sua vida. Eu quero, com essa palavra, dizer a você: deixe de lado os pensamentos do chamado específico, do chamado ministerial, e tenha na sua mente o chamado de Deus, que é coletivo para toda a igreja de Cristo, que é anunciar o Evangelho e espalhar o amor de Deus por toda a face da superfície desta terra. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, permitindo nosso Senhor.